Eu sou o João Paulo Cunha, mas muito conhecido por um apelido de Papaulo, formado em Relações Públicas pela FAMECOS, e no ano de 2015 participamos de um pleito eleitoral para participar do nosso conselho, onde fomos vitoriosos, e fiz parte do conselho como conselheiro no ano de 2016, 17 e 18. Não sabia o que era relações públicas. Muitas pessoas disseram, desde jovem era aquele cara que gostava de juntar os grupos, de organizar, de fazer as festas, de mobilizar as pessoas para tentar fazer a união dos nossos grupos, dos amigos. E aí as pessoas diziam, tu é o RP da turma, tu é o RP da turma. E eu não sabia o que era o RP, não sabia, era adolescente, né? Passado o tempo, passado a idade de terminar, na época era o segundo grau, veio a possibilidade de escolher qual curso fazer, e isso ficou na minha cabeça. Aí pesquisei bastante e resolvi fazer vestibular para Relações Públicas. Mas o engraçado é que por pouco eu não fico como Relações Públicas, né? Eu entrei na FAMECOS, não tinha terminado o primeiro semestre e eu estava decidido que Relações Públicas não era o que eu imaginava que era. Era algo completamente diferente do que eu queria ou do que eu realmente imaginava. Criei uma expectativa que não correspondia. Somado a isso, eu estava no corredor, eu lembro bem, faz tantos anos, né? Eu lembro como se fosse hoje, estava conversando com a Karen Sperb e com a Carol, e conversa vai, conversa vem. Eu falei para as gurias, não vou mais fazer RP, acho que não é o curso que eu queria, eu vou cancelar o curso. Só que nisso a gente estava no corredor aqui do segundo andar da FAMECOS, e eu lembro que a porta da coordenação estava aberta, e na época a coordenadora era a Neca Machado, e ela ouviu a nossa conversa. E ela veio para mim, Papaulo, porque a Neca chamava por apelido, né? No primeiro dia de aula ela já perguntava qual era o apelido de cada um, que ela queria chamar as pessoas por apelido. E ela falou, Paulo, vem cá, eu quero conversar contigo. Eu não tinha entendido do que era e sentei. A coordenadora, né, ficou 1h30 conversando comigo, me convencendo de que eu tinha o perfil para ser Relações Públicas, e que eu deveria terminar o curso, que eu não deveria ter a primeira impressão e querer abandonar um projeto, um sonho, que eu bem não sabia se realmente era. Mas no fundo eu acho que ela estava certa, ela me convenceu, eu continuei. Na época eu tinha benefício com desconto, não poderia ser reprovado nas cadeiras, tu não poderia perder, porque senão tu perderia um desconto, e eu acabei me formando em 4 anos. Fiz a FAMECOS nos 4 anos padrão, que ela realmente permitia, e depois fui para o mercado de trabalho. Dentro da academia ainda eu tive a chance de fazer alguns estágios, a grande maioria em área pública. Eu trabalhei na ADVB, na área de marketing da ADVB, Associação dos Dirigentes e Venda e Marketing do Brasil, e depois eu fui para a Assembleia, onde eu trabalhei no cerimonial da Assembleia, cedido para o gabinete da presidência, e eu fiquei cuidando da parte do solar dos câmaras, aquela parte cultural que tem do lado, e fazia visita guiada. Eu trabalhei no Interleges, que é o programa do Senado Federal, que começava a trazer a questão das videoconferências, que era uma coisa muito nova de comunicação digital, e fiz estágio na área pública e depois me especializei, né, em trabalhar em imagem pública, e hoje atuo até hoje na área de reputação de imagem pública. Sobre o conselho, eu lembro que eu descobri o conselho no último ano de faculdade. E aí nesse ano o conselho veio até a sala da FAMECOS se apresentar. Era uma questão rotineira do conselho ir até as universidades para se apresentar para as turmas que estavam naquele momento se formando, pedir o registro. Eu achei um negócio muito legal. Eu fui lá e fiz o meu registro assim que eu peguei meu diploma. Não sabia o que era a real função de um conselho profissional. Passados os anos, nunca paguei. E com questão de dívida, eu fui autuado 5 ou 6 anos depois por uma questão de dívida, e chamando dívida ativa, que não tinha como não pagar, que uma vez que tu entrou no conselho registrado, tu deveria pagar. E eu falei, mas esse conselho nunca fez nada para mim, por que eu vou pagar algo se nunca me ofereceu nenhum benefício? E eu tinha uma ideia que o conselho era tipo um sindicato, ele deveria me defender, e ao contrário, nunca prestou nenhum tipo de serviço. Fui até o conselho e comecei a descobrir que o conselho era algo completamente diferente do que eu imaginava. Mas bravo, irritado com essa questão de não poder não pagar aquela dívida,
e de não poder cancelar, que eu deveria solicitar a chamada baixa temporária, onde eu comprovasse que eu não tinha o exercício da atividade, eu comecei a dizer, cara, quer saber, eu vou concorrer nisso aí, vou fazer diferente. Mas também não sabia como é que era, então fazer diferente de algo que tu não conhece é muito fácil, né? Somei um grupo de amigos, e uns nem acreditavam muito, mas comporam a ideia de montar uma chapa para disputar. Por coincidência, o processo eleitoral do Conselho se daria 3, 4 meses depois daquele momento que eu fui tentar negociar minha dívida. Teve disputa, a gente venceu a eleição e começamos a ser os conselheiros. Tá? Teve a nossa posse na Assembleia Legislativa. Nesse primeiro momento já fui eleito presidente do nosso conselho, permaneci como presidente nos 3 anos, teve muita mudança entre os nossos membros do conselho e até mesmo a Secretaria-Geral e a Tesouraria, muito por questões de opinião, e todas muito válidas e construtivas, porque o que vale é as pessoas realmente expressarem o que elas pensam, né, e tentar debater para construir. Mas nesses 3 anos foi uma espécie de aprendizado, e a gente entendeu que o conselho não era nada do que a gente imaginava. Então era uma dedicação que todo profissional deve ter, e eu sempre disse isso e repito, né? Acho que essa experiência de ser conselheiro deve partir de todos. Acho que todo RP em algum momento ele tem que ser voluntário, ser conselheiro, ser membro da executiva e ajudar a construir a profissão, porque é muito fácil a gente falar de fora sem conhecer o que está por dentro, né? E nisso a gente começou a participar, entendeu que o conselho não é algo para gerar benefício próprio para algum registrado, e sim a garantia de que esse RP, esse profissional tem o seu mercado de trabalho, porque não serve para garantir o mercado, mas para que o mercado não seja exercido, a atividade não seja exercida por alguém que não tenha formação. E aí a gente começou a trabalhar nessa questão de fiscalização. Tivemos muito problema com a questão da fiscalização dos jornalistas, sobre a questão do assessoria de imprensa, se é uma atividade exclusiva de relações públicas, não é, das profissões de RP e PP não serem regulamentadas, o que deixaria os nossos colegas da comunicação mais livres para poder exercer as atividades que o Conselho entendia que era dele. E eu digo entendia porque a lei do Conselho é muito antiga, a formação vai fazer mais de 50 anos da nossa profissão regulamentada, e automaticamente a nossa lei está muito defasada. Então as portarias pela qual o Conselho Federal criava não dava garantia do exercício daquela atividade pela qual o Conselho Federal entendia que era nossa. Quando entrava em processo contra os jornalistas, ia para o Tribunal de Justiça e automaticamente era ganho para os jornalistas, porque não era uma lei, era uma portaria. Então automaticamente teve muito desgaste nisso aí. E a gente pegou um pouco da antiga gestão que fazia esse tipo de trabalho de fiscalizar os jornalistas por uma atividade irregular. E depois a gente foi construindo outras coisas, vimos que a gente tinha que modernizar um pouco mais o conselho, melhorar as estruturas, que eram estruturas muito antigas, não tinha sistema, o site era defasado, não tinha um controle geral, eram coisas de estrutura administrativa que não permitiam que os próprios colaboradores do conselho pudessem exercer a profissão deles, a atividade deles de uma forma melhor. O maior desafio foi descobrir a real atividade de um conselho. A discussão se é associação, se é sindicato, se é afiliado, se é associado, se é registrado. Isso foi muito difícil. Depois entender também a burocracia que era, as reuniões, a importância de fazer julgamentos, a importância de dar pareceres conforme a lei, a importância de ser justo na sua interpretação da lei. Não deixa de ser um juiz, o conselheiro não deixa de ser um juiz, porque ele tem o fato, ele tem a legislação e ele tem que interpretar no entender dele se aquilo realmente é certo ou errado, ou se está dentro da legislação, se não está, se a pessoa realmente exerceu a atividade ou não. Qual foi um dos grandes desafios? A falta de investimento. Tá? A grande parte na nossa época, eu posso estar errando os números, quase 60% dos registrados não pagavam anuidade em dia, era muita cobrança antiga e tinha um custo muito elevado para manter uma estrutura de um órgão, então não sobrava investimento, dinheiro para poder investir em boas campanhas de comunicação, em boas campanhas de marketing,
e até mesmo para estar mais presente nas universidades, que seria o principal elo de ligação do conselho, né? Porque o estudante de relações públicas, ele não pode ser registrado. É um dos poucos conselhos que o estudante não é registrado, porque a nossa lei é muito clara. Ela diz que é o conselho dos profissionais de relações públicas. É um dos poucos conselhos que tem a palavra de profissionais. Então, não pode ter o estagiário registrado desde cedo, desde a academia, para poder dar uma sequência. Muitos se formavam e também não se registravam. Então, tinha muitos colegas RPs que exerciam atividade, porém nem sabiam que tinha o conselho, ou se sabiam, faziam pouco caso, achavam que nunca iam ser fiscalizados, que não teria problema nenhum deles exercer atividade sem o seu devido registro. E somado a isso, então, a gente teve que fazer uma grande campanha de entender o porquê que essas pessoas não pagavam, como que a gente poderia resgatá-los, e se começou a pensar uma forma de tentar atraí-los e buscar outros tipos de benefícios, que não é a principal função do conselho, gerar benefícios, mas a gente queria buscar benefícios, descontos, vantagens, para que a gente pudesse aproximar esses, gerar cursos, e dentro dessa ideia de tentar aproximar eles do conselho, trazer para dentro da sede do conselho e gerar os cursos, que nós pensamos em acabar com a sala da presidência. Achava desnecessário naquele momento ter uma sala para a presidência, no momento que a gente ia poucas vezes no conselho para dar despachos, a gente poderia fazer em qualquer mesa. Então a gente transformou a sala da presidência num formato que era para ser um multiuso, que acredito que as outras gestões acabaram dando sequência. Equipamos com projetor, com televisor, compramos máquina fotográfica, coisas que não tinham de equipamentos, né? Com mobiliário, para que a gente pudesse aproximar o registrado gratuitamente, criando um ambiente de convívio para que eles pudessem ficar lá. Eu acho que esse foi o principal legado que a gente conseguiu deixar da nossa gestão, e o principal dificuldade era realmente fazer com que as relações públicas entendessem a importância de ser registrado, de pagar anualmente o seu registro e de participar realmente, até mesmo fazendo denúncia dos outros que estavam exercendo atividade irregular, que não eram registrados no conselho. Os 50 anos do curso de RP da FAMECOS foi o nosso primeiro ano. No nosso segundo ano, se eu não me engano, foi quando o conselho completou 45 anos de existência. Viemos também para a FAMECOS para apresentar um mural que foi criado pelos alunos da Uniriter. A Uniriter teve a professora a Tânia, e ela era coordenadora do curso, e ela criou também um fórum do conselho de RP, onde aproximou profissionais da área de RP muito para essa questão, para a defesa e o fomento da profissão. E no primeiro ano de gestão como conselheiro, realmente a gente conseguiu estar bem próximo das universidades, porque uma das faltas que a gente sentia era essa proximidade. A gente só sabia do conselho no último semestre. Então, como base da nossa chapa foi formada pela FAMECOS, e a gente tinha uma abertura muito grande dos professores da FAMECOS, a gente começou a participar bastante aqui. E na divulgação, por estar presente na universidade, nos abriu muitas portas. A gente conseguiu ver que os professores de relações públicas tinham valor pelo conselho, e começou a surgir convites para ir para tudo quanto é lugar, ou para UX em Caxias, nos convidaram para ir para Frederico Westphalen, para a Federal de Santa Maria. A gente foi para São Borja, a gente foi muito convidado para ir na FSG, semestralmente a gente estava lá presente com eles. Os professores eram muito parceiros nossos. Eu digo que a maior dificuldade que a gente teve também nessa parte acadêmica foi mais na capital. Mesmo os professores da FAMECOS, da Fabico e da Ritter serão parceiros, nós vimos que os alunos não davam tanto valor para nós como conselheiros. Mas quando tu ia para o interior, era um negócio impressionante. Frederico Westphalen, São Borja, eles paravam a cidade para nos receber, nos levavam em programa de rádio, reservavam restaurante, chamavam alunos não só da comunicação, mas da universidade inteira. As palestras, quando a gente dava para falar do conselho, eram nos teatros deles, era para muita gente. Era um negócio impressionante como eles valorizavam a presença do conselho no interior. E tivemos também a oportunidade de ir algumas vezes para Santa Catarina, que eu lembro que
dos 2.000 profissionais ativos que nós tínhamos no conselho na época, 1.900 eram do Rio Grande do Sul e 100 eram de Santa Catarina. Mas alguns conselheiros nos provocaram: opa, Paulo, nós temos que ir para Santa Catarina, não é porque tem poucos lá que a gente não pode ter atenção para eles. E aí começamos a participar bastante, tivemos a oportunidade de ir muito lá nas formaturas deles e fazer aulas inaugurais também com os alunos de Santa Catarina, e espero que hoje estejam mantendo. Eu vi que tem conselheiros que são de lá, acho que nós temos boa representação no estado lá também, para tentar continuar fomentando a profissão.